ele começou a ver que no momento de boom, todo mundo ganhava dinheiro, comprava um carro. No dia seguinte, a bolsa caía, o pessoal não tinha dinheiro pra comprar a gasolina, pra abastecer o carro. É muita coisa. Engraçado, né? Todo mundo quer R$1 milhão por dia, mas ninguém quer fazer o sacrifício de fazer o que ele fez pra chegar onde ele chegou e alcançar R$1 milhão por dia. As pessoas só veem o resultado. A gente ensina a comprar boas ações de boas empresas a bons preços, que é a base sólida da teoria da carteira previdenciária. Então, lá atrás, pelo fato dele não confiar no governo, não confiar nos fundos de previdência privada, ele falou, não, eu preciso ter um futuro seguro para minha família. Começou a comprar essas ações que pagavam bons dividendos e chegou à conclusão, qual que é a conclusão do estudo? Isso aqui vai me dar uma renda, que o que vai pagar os meus boletos lá na frente não é o meu patrimônio, não é o meu carro, não é quantos apartamentos eu tenho, não é barco, não é avião. Eu vou ter que vender tudo isso para pagar os meus custos na velhice, da minha família, viver bem, aproveitar a vida. Né? Então, ele juntou um patrimônio que cresceu, foi consequência, mas o objetivo dele era ter renda no futuro. E tem, né? Hoje tem R$1 milhão por dia. Então, baita renda. Acho que é uma baita renda, né? Vou fazer algumas perguntas pessoais. Seu pai tem barco? Não tem barco. O cara ganha R$1 milhão por dia. Ele podia comprar um barco. Um barquinho só, se só um boia barquinho. e se voa, você aluga. E tem É o helicóptero? lema. Não tem. Deus me livre. Não. Quantos Morro carros de ele medo. tem? 2 carros. Puta que pariu. Maurício! Usados. Tem 2 carros! Usados. Bora vender, bora vender. Ele tem um Tigo prata 2010, sei lá, que ele não vende. Caminho, Renato, eu tenho um Tigo também, Renato. Não, você tá passando vergonha, porque você tem um carro muito mais caro que ele. Se você tivesse aqui na mesa, ele ia falar assim: vende esse carro e investe na bolsa, seu trouxa. Você não tá no caminho, não, você tá no caminho errado. Olha, Eu já tenho Retiro um o que eu Tigo pra disse. vender. Vende o Tigo e compra um 2010. e eu vou além, se não tivesse rodízio, ele teria um só. viu? Ele tem um Vou te falar. Tigo e qual outro carro? Tem um Tigo e agora, recentemente, a gente trocou, porque olha só que história curiosa. No início desse ano, em 2020, na verdade, na pandemia, eu meio que falei, pai, porra, metrô, não dá mais, pai, né? O negócio cresceu uma proporção muito Não, ele grande. não dava de metrô. A gente andava de metrô. Ixi, tem um monte de- Claro. Você eu até compreendo, mas Eu seu e pai com ele. 83 anos andando de Não, metrô. mas é ele que mais gosta do que eu. Ele adora andar de metrô. Não, porque, olha, veja só, recomendações médicas, segundo ele, né? Porque tem que andar, tal. Então, já que tem que andar, eu vou de metrô, ando até o escritório e tal. E ele adora. Ele Olha fica- lá. Loucura. Aí, ó. Essa foto viralizou em 2019. A gente indo no metrô O Tatuapé. maior investidor, pessoa física da Bolsa do Brasil, no metrôzão, Mauricião. tapa A na pessoa cara. do lado olhando ele falou assim: "Ô, esse tiozinho de óculos aí, quem é esse tiozinho? Dá umas moedinhas pra ele." Um tapa O na homem cara. tem 2 bis. Dá umas moedinhas. O homem tem 2 bi na Bolsa, velho. Vou dar umas moedinhas e falar obrigado, eu compro algumas opções. Gente. Exatamente. Essa foto aí viralizou em Tapa 2019. na cara, né? Mas o que você ia falar do carro? Você, E aí- falou, meu, tem que parar de andar de metrô. Aí veio 2020, eu falei, pai, né, vamos, não é mais questão de, né, ego nem nada disso, é Segurança, segurança e saúde. Ele, tá bom, tá, tá. E aí, ele fez um bom negócio lá depois, durante a pandemia, comprou uma Saveiro, sei lá, que ele queria um carro com um caminhão, tipo uma caminhonete. Uma saveirinha, uma saveirinha. Chegou no início, chegou... Não, eu vou vender todos os meus carros, tô com vergonha aqui, Maurício. Uma Saveirinho branca, pensa só. Eu fui viajar no início do ano e falei, pai, olha, minhas férias, tal, faz 2 anos que eu não tiro férias, tá. Por favor, se Vai pra comporta. Mongaguá. Se comporta, por favor, né? Não, filha, fica tranquilo. Eu peguei o avião, ele pegou a Saveiro e foi pra onde? Foi pra Gramado de carro. Não. Ele quê? ama andar de carro. Porque é assim agora, desobediente. Vai vender todos os postos Ipiranga. Vem cá. Agora é Shell, agora a gente tem vendeu, Cosan. já vendeu. Boa. Vem cá. Ele saiu daqui, De São Paulo. foi pro Rio Grande do Sul. Aí ele achou que não dirigindo precisava. uma Saveiro. E ele achou que não precisava 83 dormir. anos. Ele achou que não precisava dormir. Tocou direto. Tocou direto. E aí, obviamente, sofreu um acidente, né? Vista cansada, à noite, chovendo, sofreu um acidente. Graças a Deus também, Foi só um susto. nada demais. E aí, porque ele bateu a Saveiro, daí ele comprou um carro novo. Novo nada, né? Um carro usado, mas eu falei, pai, pelo amor de Deus, a gente precisa de um carro blindado agora. Segurança, pô, o Tatuapé tá perigoso. Nananana. Tá bom, aí comprou um carro blindado. Agora Aí, tem ó. 2 carros, é o que eu queria chegar na história. Tem o Tigo dele que ele não vende, não troca, não faz nada, e tem um carrinho lá blindado. Minha avó veio imigrante da Espanha, né? E veio com 12 anos pra cá, conheceu meu vô,
teve o meu pai, ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Então, naquela época, né, filho, neto, essas coisas, era filho do meu filho. A nora não tem nada a ver. Então, quando o meu avô morreu, o meu bisavô meio que expulsou a minha avó e meu pai de casa e eles tiveram que ir para um cortiço no Brás. Então, ele dividia ali uma salinha, né, um quarto com outras 3, 4 famílias também de mães solteiras, né? Então, as mães que não trabalhavam ficavam olhando os filhos e a minha avó saía para trabalhar. Já trabalhou de tudo, lavadeira, costureira, né? Até que ela juntou uma graninha e montou ali um estúdio de costura. E a primeira profissão do meu pai foi de engraxate. E logo depois, quando a minha avó montou a lojinha de costura dela, foi alfaiate. Inclusive, ele teve a profissão de alfaiate junto com o Ronaldo Esper. Caramba. Ele se lembra do Ronaldo Esper no Brás, lá tal. Eles eram colegas de profissão na época. E uma das coisas que a minha avó sempre incentivou foi o estudo. Então, o único momento em que você não vai trabalhar junto comigo é no momento da escola, você tem que ir. Sempre fez questão disso e ele sempre foi muito estudioso. Então, ele se formou, foi fazer técnico em contabilidade, que ele falou, não, eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Naquela época, fazer um técnico já era algo absurdo. Já era algo absurdo, né? Então, imagina, ele nasceu em 39, né? Então, ele fez um técnico em contabilidade. Minha avó super orgulhosa, né? E começou a trabalhar com escritório de contabilidade, auditoria. E foi aí na faculdade de economia, depois que ele começou a fazer, que ele começou a ter contato com outros colegas mais abastados, de famílias ricas, e começou a ter contato com o mercado financeiro, com os investimentos, enfim. Até que um amigo apresentou para ele o pregão da bolsa, né? Que imagina, naquela época era tudo viva voz, tudo na pedra. Então, até hoje ele fala, pendura na pedra, né? Imagina, hoje é tudo eletrônico, pendura na pedra, né? Fechado, tá? Então, você tinha muito essa questão de os negócios eram fechados no fio do bigode. Eu falo, eu compro, você vende, é isso. A sua palavra é o que vale, né? Então, ali, a sua reputação valia muito no mercado. Então ele vem dessa cultura, né, em que o que você fala aqui você tem que ser muito ético, senão o seu cliente te abandonava e ia para outro, né? Ou seja, a palavra do teu pai, esquece, não faz curva. Ah, difícil você contornar, viu? Se ele é isso e acabou. Ele é uma pessoa assim. E como ele começou a investir na bolsa sozinho ali? Exatamente. Então, e aí por ele ter esse know-how em contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Bolsa nada mais é do que empresas, são ativos reais. Então, por ele ter esse contato com auditoria, que era meio que um segundo emprego dele, ele largou o escritório de contabilidade e foi trabalhar como operador. Então, ele tinha lá os clientes dele, comprava e vendia para os clientes dele e operava para ele também, um pouquinho de dinheiro que ele tinha. E uma dessas visitas que ele fez como auditor, ele começou a perceber, puxa, o Estado, né, os controladores das empresas que eu audito, sobrevivem de dividendos. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Porque ele via ali os colegas ao lado dele. O mercado financeiro, imagina, desde aquela época, é uma coisa sedutora. Você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Então, naquela época, as informações estavam ali, estava no pitch. Quem estava ali na bolsa era quem tinha muito dinheiro, tinha as informações. Então, você imagina, é um negócio muito tentador, ainda mais para ele que veio de baixo, que sempre teve essa gana de querer vencer, de nunca mais querer voltar a ser pobre. Foi por isso que ele foi trabalhar na bolsa, isso que ele disse, nunca mais quero voltar a ser pobre, né? Quero dar um futuro digno para minha família. E aí ele começou a ver que no momento de boom, todo mundo ganhava dinheiro, comprava um carro. No dia seguinte, a bolsa caía, o pessoal não tinha dinheiro para comprar a gasolina, para abastecer o carro. Na minha vida, eu preciso descobrir um jeito de me dar bem aqui, de trabalhar, enfim, mas para eu garantir o meu futuro. Ele não teve nenhum mentor, ele foi descobrindo... Não. Intuitivamente. Não, intuitivamente com o trabalho dele de auditor. Né? Então, você imagina, né, naquela década de 60, é difícil você ter influência de investidores de fora, que já faziam isso, mas não era um mundo globalizado como a gente tem hoje, né? Então, acho que essa experiência dele como auditor, de ver os controladores que o contratavam ganhando dividendos, quer dizer, ele assinava o balanço e via lá os dividendos que os controladores ganhavam por ação. Pô, desgramado, tá ganhando dinheiro pra caramba. Pô, por que ao invés de eu abrir uma empresa, eu já faço isso, eu já compro participações societárias na bolsa. Eu vou me tornar ali um pequeno sócio, quanto mais ações de poucas empresas eu comprar, mais dividendo eu ganho. E é isso que ele fez. E aí ele falou, bom, eu vou colocar isso na prática, vou colocar no papel, eu preciso provar, né, que eu não tô ficando maluco. Isso aqui deve funcionar. Então ele começou a fazer para alguns clientes que acreditaram nele.
E aí ele fez um estudo com uma das empresas que ele auditava, que era a CESP. A de energia? De energia, exatamente. Capital aberto até hoje, né? E ele foi mostrar pro RI. Ele falou, fantástico, incrível, não sei o quê. Por que você não publica isso? Ele pegou o trabalho, levou numa corretora, a corretora patrocinou, né? Mandou imprimir, pode imprimir, né? E fez o maior sucesso na época, mas depois meio que caiu no esquecimento, porque o mercado tem a memória muito curta. É igual fofoca. Hoje tem uma coisa que tá na moda. Amanhã, essa ação não tá mais na moda. Ninguém mais tá falando disso. Então, é um mercado sedutor, mas se você faz diferente da manada com disciplina, com paciência, você chega muito longe. Não é rápido. É fácil, é simples, na verdade, mas não é fácil. Porque você tem uma luta, inclusive, fisiológica. Você tá ali, no meio de um monte de gente que aparentemente tá ganhando muito dinheiro, e você tá lá, comprando as mesmas ações. É muita coisa. Engraçado, né? Todo mundo quer R$1 milhão por dia, mas ninguém quer fazer o sacrifício de fazer o que ele fez para chegar onde ele chegou e alcançar R$1 milhão por dia. As pessoas só veem o resultado. A história conta que por anos e anos, seu pai reinvestia tudo que ganhava, é verdade? Tudo que ganhava. E Não comprava nada de supérfluo, só colocando dinheiro de volta. esses 360 milhões que ele ganhou na bolsa, ele reinvestiu, ele não gastou nada, porque ele continua trabalhando, ele tá em alguns conselhos, enfim. Caramba. Então, ele ainda sobrevive do trabalho dele, com 83 anos, e reinveste praticamente tudo que ele ganha em dividendos. Luiz, Continua fazendo a mesma coisa. Então, ninguém conhecia. E a primeira vez que eu tive contato mesmo de ter ações no meu nome foi com 14 anos. Em 2008, que eu tava enchendo o saco para ter uma mesada. Então, é aquela fase adolescente que você quer o tênis, estava na moda do Nike Shots, não sei o quê. Nada. Queria, pedia, nada de me dar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou te dar X ações da Ultrapar, se não me engano, na época eram 60 mil ações da Ultrapar, que é Posto Ipiranga. Essas ações vão te pagar o equivalente a R$300 por mês. Essa vai ser a sua mesada. Mas é o seguinte, você saiba que se você pegar esse dinheiro, e eu já tinha alguma noção de bolsa, né? Porque desde criança a gente viajar, a gente tirava foto em frente, a bolsa de Portugal, a bolsa de não sei da onde. Era a paixão dele. Era a paixão dele. Então, acho que ele encontrou uma maneira ali de meio que tornar o hobby dele, porque hoje ações para ele é um hobby. Ele fala que vai tricotar, não fala que vai trabalhar. Ele encontrou um meio ali de me estimular a gostar desse assunto, né? Então, nunca foi uma coisa, você vai trabalhar com isso, você vai fazer economia, você vai seguir meu caminho, nunca. Então, ele me deu essas 60 mil ações. Isso aqui vai te dar os R$300 por mês. Mas você não quer? Olha, vem cá com o papai, vamos lá no escritório, com esses R$300 você compra isso, né? E sempre me incentivando. Então, final de semana a gente ia viajar. Mentira, não era para viajar. Ele escolhia as empresas que ele queria conhecer. Vamos para Curitiba. Papai quer conhecer uma empresa lá em Curitiba. Então, era o nosso hobby, conhecer empresas, ir em reuniões. E eu ficava fascinada. Ele era sócio. Que ele era sócio, ou que queria se tornar sócio, né? Porque Mó golpe na mulher. Vamos passear pra Curitiba. Mulher achando que ia lá chegar a cair na empresa, entendeu? Pra trabalhar. Exatamente. É o parque de diversões então, a dele. minha mãe super acostumada também, já sabia qual empresa você quer visitar. Tá querendo ir pra tal lugar? Deixa eu ver que empresa que tem fábrica lá. Caramba. Então, era uma coisa super normal, assim, de hobby da nossa família. E eu acabei me apaixonando. E eu comecei a descobrir, poxa, se ninguém abastece no Posto Ipiranga, a empresa não vai dar lucro. Se não der lucro, não tem dividendo. Se não tiver dividendo, não tem mesada. Não, então, pessoal, quem na família abastecesse sem ser no Posto Ipiranga, eu cortava relações, entendeu? Que legal, cara. É justo. Então, é legal, né? Porque você intuitivamente começa a pensar, lucro não é uma coisa ruim. Né? Empresas geram empregos, né? Gira a roda da economia, né? Então, eu aprendi isso desde muito, muito cedo, a cuidar financeiramente das minhas finanças. E me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, falei, pai, vou seguir seus passos, vou fazer economia, quero fazer contabilidade. E foi o que eu fiz. E aí, um belo dia, em 2012, andando na rua, eu vejo meu pai, Lírio Parisotto, que também é um outro amigo e grande investidor, e Guilherme Afonso Ferreira, também outro bilionário da Bolsa, os três lá, os bilionários da Bolsa. Eu peguei a revista e falei, não é possível. Meu pai, na verdade, quem viu foi uma amiga minha que estava comigo. Não é seu pai? Eu falei, meu Deus, é o meu pai. E aí, nossa, no dia seguinte... Tá de brincadeira que ele escondia o jogo até pra família. Juro por Deus. Ninguém sabia que ele era. A minha mãe sabia que ele era bilionário e tal, mas cara, eu não sabia. Meu pai não me dava um Nike Shox. Não me dá... Não. Bilionário não me dava um Nike Shox. A primeira coisa que eu pensei, pai, R$300. Pai, não ia fazer falta. Juro, não ia fazer falta.